Você já ouviu falar no dia do Senhor? Afinal, qual é esse dia? Sábado ou domingo? Os adventistas dizem que o sétimo dia é o dia do Senhor. Ellen White chegou mesmo a afirmar que santificar o sábado ao Senhor implica em salvação eterna. Ellen White profetizou que chegará o dia do decreto dominical, onde todos aqueles que guardarem o domingo estarão recebendo a marca da besta. Segundo ela, foi a partir de 321, com o imperador Constantino, que o domingo passou a ser observado como o dia do Senhor. Mas seria isso verdade? Afinal, qual o dia de descanso da igreja primitiva? Na época do Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E isso se deu por meio de sombras e tipos, que eram coisas que apontavam para Cristo. Quando ele veio, todas essas sombras e tipos desapareceram. Essa é a defesa do apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses. Os judaizantes queriam escravizar os crentes com a imposição de festas e certas cerimônias judaicas, especialmente a circuncisão e o sétimo dia da semana. Combatendo essa ideia, Paulo afirma, a partir do capítulo 2, versículo 11, que a circuncisão já foi substituída pelo batismo e que, portanto, ela não é mais necessária. Além disso, Paulo diz que a dívida que nós tínhamos com a lei de Deus já foi pregada com Cristo na cruz e que, portanto, não resta condenação nenhuma para nós. E ele diz qual deve ser o posicionamento do cristão diante das cerimônias do Antigo Testamento. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo repudia o ensino de que certos alimentos são impuros. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo rejeita qualquer observância obrigatória dos dias religiosos e das festas judaicas. Paulo está dizendo claramente que o sábado do sétimo dia era apenas uma sombra do descanso eterno que Cristo introduziria. Isso quer dizer que havia algo no quarto mandamento que era apenas cerimonial e passageiro e que acabaria quando Cristo viesse à terra. Esse algo era o dia sétimo. Agora, entenda bem isso. Paulo não está anulando o princípio do descanso. O que Paulo está anulando aqui é o dia do descanso. O princípio permanece, mas o dia pode ser mudado. Eu vou explicar para você. Desde a eternidade, Deus escolheu um povo para si e planejou a encarnação de seu Filho para a grande obra da redenção do seu povo. E disse Deus, haja luz, e então começou a história humana. Naquela época, as pessoas não podiam ver a Cristo claramente, mas por meio dos rituais e das cerimônias, eles viram a sua sombra projetada no Antigo Testamento. A festa dos tabernáculos lembra que Deus é quem livra os seus servos e que o povo de Deus é peregrino, caminhando rumo à cidade celestial. A Páscoa mostrava que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pentecostes era a sombra do derramamento do Espírito Santo e do ajuntamento das nações para o Senhor Jesus Cristo. E o sétimo dia? Bom, Paulo diz que o sétimo dia também era uma sombra da vinda do Salvador. Por isso, nos finais de semana, no sétimo dia, os crentes aguardavam a vinda do Messias, o verdadeiro doador do descanso. E quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Mas, quando ressurgiu no primeiro dia da semana, ele entrou no seu descanso e nos garantiu entrada no descanso de Deus pela fé. Portanto, diz Paulo, os crentes do Novo Testamento não são mais obrigados a guardar as festas do Antigo Testamento e especialmente o sétimo dia da semana, porque tudo isso já se cumpriu em Cristo Jesus. Na Epístola de Gálatas, no capítulo 4, do verso 9 a 11, o apóstolo Paulo reprova a igreja por ter voltado a guardar esses dias de festas e o sétimo dia da semana. Ele diz, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Para Paulo, uma vez que Deus já enviou o seu Messias, é grande loucura e tremenda afronta ao Evangelho voltar às sombras do Antigo Testamento. Mas aqui entra uma outra questão. O dia sétimo acabou. Paulo afirma que acabou. Mas afinal, se o dia sétimo acabou, em que dia o crente do Novo Testamento deve se reunir para o culto de Deus e para a celebração da ceia do Senhor? O que você tem que entender é que à medida que os apóstolos entendiam a doutrina da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e à medida que eles compreenderam que o sétimo dia era uma cerimônia e apontava para a cruz de Cristo, então eles decidiram mudar do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Isto é muito claro no Novo Testamento.
Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 7, está dito que Paulo participou juntamente com a igreja de Troade de um culto no primeiro dia da semana. Os adventistas dizem que o propósito dessa reunião não é cultuar a Deus, mas se despedir do apóstolo Paulo. Porém, Lucas é muito claro em afirmar que eles se reuniram com o fim de partir o pão no primeiro dia da semana. Os discípulos não se reuniram simplesmente para se despedir do apóstolo Paulo, mas para a ceia do Senhor. Paulo se apressava para chegar em Jerusalém, mas mesmo assim, ele esperou uma semana em Troade, a fim de poder participar da reunião regular dos discípulos no primeiro dia da semana. Esse mesmo princípio é também encontrado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 e 2, onde Paulo ordena que todas as igrejas se reúnam no primeiro dia da semana e façam a coleta aos pobres nesse dia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. A pergunta é, por que tem que ser no primeiro dia da semana e não no sábado? Por que não numa segunda, numa terça, numa quarta ou numa quinta? Jonathan Edwards argumenta que é porque Paulo está sob orientação do Espírito Santo, querendo nos mostrar que agora a igreja se reúne no primeiro dia da semana e não no sábado. Agora note que essa reunião no primeiro dia da semana não era uma prática apenas da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas da Galácia, diz Paulo. Isso significa que coletar doações para os pobres no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, era uma prática de muitas igrejas cristãs nos dias dos apóstolos. O fato do Espírito Santo escolher o primeiro dia da semana e não outro dia pressupõe que para a igreja cristã havia algo único com respeito a esse dia, a ressurreição do nosso Senhor. Deus, o Filho, descansou da sua obra da redenção no primeiro dia da semana. E isso é um sinal de que sua obra foi totalmente realizada e que nada mais restava para ser feito. Outro texto que comprova essa verdade da Escritura é Apocalipse capítulo 1, versículo 10, onde João chama o domingo de o dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A expressão o dia do Senhor significa o dia pertencente ao Senhor, ou o dia senhorial, ou o dia dominical. Esse, sem dúvida, tornou-se o termo para indicar o primeiro dia da semana, ou como nós conhecemos, o domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou. Mas talvez você esteja me perguntando, existe alguma prova histórica dessa verdade? E eu respondo que há abundantes provas acerca disso. Por exemplo, Didaquê, que foi escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Depois da Bíblia, o Didaquê é considerado o documento mais importante da era pós-apostólica. O documento conclama os irmãos a se reunirem no primeiro dia da semana, que ele chama de o dia do Senhor, para o culto de Deus e para partir o pão. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Temos também o testemunho de Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. A carta de Barnabé também é um importante documento antigo da igreja, escrito no segundo século, por volta de 134 e 135. Ao interpretar o significado do sábado, ele diz: eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. Justino Marte também escreveu por volta do ano 155, dizendo: no domingo celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Tertuliano também declara que não temos praticado o Shabat ou outras festividades judaicas, do mesmo modo que evitamos as práticas pagãs. E por fim, Jerônimo também afirma que o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. Portanto, o testemunho dos apóstolos e dos pais da igreja é claro, e a conclusão que nós chegamos é esta. Primeiro, que não foi a partir de Constantino que a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Portanto, o ensinamento de Ellen White é falso. Em segundo lugar, a igreja do Novo Testamento aboliu o 7º dia, pois percebeu que este se cumpriu totalmente em Cristo Jesus. E por último,
A igreja do Novo Testamento escolheu apropriadamente o primeiro dia por causa da ressurreição do nosso Senhor. O testemunho da palavra de Deus e da história aponta o primeiro dia da semana como sendo o santo dia de celebração da ceia do Senhor. Este é o dia que o Senhor já fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele.